Olá, eu sou o Marcelo e começa agora o quadro Análise Negociada. Episódio 1: Irã e União Europeia. No episódio de hoje, iremos apresentar uma análise sobre a negociação que envolveu o Irã e a União Europeia a partir de 2018. Para começar a conversa, irei contextualizar um pouco sobre as relações mais recentes entre os dois países, para depois chamar alguns convidados para participarem da análise. Em 2006, sanções foram impostas ao Irã devido ao desenvolvimento nuclear feito pelo país. Somente após a eleição de um novo presidente iraniano, Hassan Rouhani, que a situação começou a ser contornada. Sua visão moderada acerca do projeto nuclear permitiu que o seu país, os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Alemanha e União Europeia, firmassem um acordo em 2015, denominado Plano de Ação Conjunto Global, mais conhecido como JCPOA. Algumas das sanções econômicas impostas ao Irã foram retiradas e o programa nuclear limitado. Caso o Irã não cumprisse as regras, as sanções seriam reaplicadas. Os termos foram cumpridos até metade de 2017. Entretanto, o país ainda infringiu algumas determinações do Conselho de Segurança, testando mísseis balísticos. A possibilidade de fracasso da negociação surgiu devido à posse de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Isso porque ele não estava satisfeito com a resolução do acordo e sobre os mísseis balísticos. Em resposta, os Estados Unidos saíram do acordo e impuseram sanções ao Irã. Mesmo com a saída americana, a União Europeia permaneceu com seus incentivos econômicos ao Irã, caso este cumprisse as determinações do JCPOA. Alemanha, Reino Unido e França foram as potências que tomaram frente das negociações com o objetivo de sustentá-las. Mesmo empreendendo um esforço para salvar o acordo, a situação ficou difícil devido às sanções americanas que impediram muitas agências europeias de fazerem comércio com o Irã, o que prejudicou muito a sua economia. A redução das exportações superou os 90% e as importações reduziram-se mais do que a metade. Como forma de viabilizar o comércio entre a Europa e o Irã e para salvar o JCPOA, os três principais estados criaram um instrumento de apoio às trocas comerciais, o INSTEX. A partir dele, as empresas europeias conseguem manter uma relação comercial antes cortada com as sanções americanas, devido a facilitações e incentivos. E são essas negociações que serão analisadas no episódio de hoje. Para discutir os interesses, as posições e as preferências de cada estado envolvido, convidei a Marina Rodrigues para apresentar para nós a sua perspectiva. Oi Marina, tudo bem? Está me ouvindo? Oi Marcelo, estou sim. Você pode nos contar um pouco sobre sua pesquisa acerca das negociações do Irã e da União Europeia? Claro, Marcelo, vamos lá. Então, primeiro, é importante a gente ressaltar que quando a gente vai analisar uma negociação, identificar os desejos e o que a outra parte espera é muito importante. Sim, concordo. Eu sempre identifico tudo isso. Muito bem. Nessa negociação, temos a União Europeia que quer manter o Irã no acordo do JCPOA, assegurando que ele limite seu projeto nuclear, evitando possíveis conflitos no Oriente Médio, que eventualmente poderiam se espalhar para outros estados. Só que, em contrapartida, o outro lado, a outra parte, o Irã, ele prevê que, cumprindo o acordo, ele espera que essas sanções que foram impostas, sanções comerciais, sejam retiradas, porque elas geraram enorme desequilíbrio na economia do país, não só na economia do país, como um todo. Isso afetou muito a população. Então, tudo que eles querem é acabar com isso, que essas sanções sejam retiradas e eles possam reerguer essa economia. Mas, Marina, o Irã está realmente disposto a abrir mão do seu programa nuclear? Então, isso não está tão claro assim, porque historicamente a gente, analisando todos esses anos, até chegar a um acordo, demorou muito. E mesmo que essas sanções sejam suspensas por meio do INSTEX ou diminuídas, reduzidas, ele ainda poderá fazer suas pesquisas durante mais 10 anos, ou seja, não é imediatamente ao acordo que ele suspende o programa de proliferação nuclear, mas de uma forma que não seja acumulado urânio enriquecido, que é a maior fonte de conflito, Então, então, talvez o país não esteja totalmente disposto a acabar 100% com seu programa nuclear. Entendi. Agora nos conte um pouco sobre as preferências de cada parte. Sim, por parte da União Europeia, como eu disse, mantém como preferência, número 1, manter o acordo nuclear. Além disso, ela também deseja ter uma fiscalização rigorosa no desenvolvimento nuclear no Irã. Existem agências internacionais que fazem essa fiscalização e isso está dentro do acordo.
Já o Irã, ele quer de qualquer jeito salvar a sua economia. E ele vê assim como uma esperança que talvez o Stex ele pode reerguer isso. Inicialmente, né, garantindo os bens de caráter humanitários, né, que a gente analisando bem assim o que está acontecendo no Irã hoje, está bem em falta e no meio de uma pandemia isso piora bastante. E o Irã deseja muito mais, né? Não só isso, ele quer contornar a situação, ou seja, ele quer que volte as exportações e importações de petróleo como antes dessas sanções americanas. Ótimo. E eu tava pensando aqui, e os partners das partes, quais são? Então, primeiro a gente deve considerar o que é um Batman, entender o que é um Batman. Ele representa o melhor resultado possível caso o acordo não aconteça. Para o Irã, se o acordo não acontecer, ele retomará suas atividades nucleares e, de certa forma, pode expandir a nível de criação de armas, né? A proliferação nuclear, o armamento nuclear está intimamente relacionado à proliferação de mísseis balísticos, né? Então, ele iria gerar uma enorme instabilidade no sistema internacional. Ou seja, a incerteza de uma nova guerra mundial seria constante. Mas devido aos problemas econômicos, né, que a gente tem que levar em consideração, e a sua população está bastante descontenta por conta das más condições, né, de vida mesmo, o desemprego que está bem alto lá. Além disso, o PIB reduzindo consideravelmente e a inflação aumentando, esse cenário, né, que é bem ruim assim para um Estado, mostra que o Irã tem uma chance maior de ceder e aceitar o acordo. Além disso, né, falando em armamento nuclear, a gente pensa que é uma tecnologia muito complexa, ou seja, ela requer custos. Então, assim, o Irã, talvez nesse momento, ele não consegue arcar com isso, certo? Muito bem. Obrigado pela disposição, Marina. Agora eu vou convidar a Luísa Magalhães para compartilhar um pouco pra gente sobre os riscos envolvidos nessa negociação. Beleza, eu que agradeço. Até mais. Até! Luísa, você está me ouvindo? Oi, Marcelo, estou sim. Você pode falar pra gente sobre alguns riscos envolvidos nessa negociação? Claro. Então vamos começar. Primeiro, nós temos que definir que um risco, segundo o Builder, seria um tipo de dano ou exposição das partes à perda ou prejuízo. Ele pode prejudicar a cooperação dos Estados por conta das inseguranças e das ameaças geradas. Nessa negociação, temos dois principais riscos: o do Irã deixar o acordo e das outras partes do JCPOA não conseguirem praticar a comercialização com o Irã de forma eficiente. Muito bom. Fale um pouco mais pra gente. Bom, o primeiro risco deve-se ao fato de Irã querer retomar seu programa nuclear, violando os limites de produção atômica internacionais. Ele reduz seu comprometimento com o acordo, com atitudes desse tipo, e a sua saída pode se tornar real. O segundo risco diz respeito à alocação de grandes recursos por parte das potências europeias para manter o acordo de pé. Essas transações podem não ser tão dinâmicas assim, e esses países podem não estar tão dispostos a arcar com essas despesas. Entendi. Muito obrigado pelas informações, viu, Luísa? Até a próxima! Por fim, eu convidei o João Alves para nos ajudar a identificar as estratégias envolvidas nessa negociação. João, você está pronto? Estou sim, Marcelo. Então, vou começar. Nessa negociação entre o Irã e a União Europeia, a principal estratégia utilizada foi a criação do INSTEX. A criação desse instrumento promoveu a facilitação das transações entre as duas partes, principalmente equipamentos de necessidade humanitária. Essa mobilização de diferentes áreas tende a fazer com que o Irã mantenha sua permanência no acordo, ou seja, que ele coopere. Sim, verdade. E a utilização do Instex apresenta alguma desvantagem? Sim, apresenta. Isso porque a sua eficiência é bastante limitada devido ao forte controle americano do mercado mundial. Mesmo tendo como estratégia a facilitação do comércio, as sanções dificultam bastante esse processo. E vale acrescentar que a União Europeia sofre forte pressão dos Estados Unidos, não conseguindo assim salvar o acordo de 2015 de forma eficiente apenas com a criação do INSTEX. E eu estava pensando aqui, e o petróleo? O Instex também facilitava as transações desse produto tão importante para a economia iraniana? Essa, Marcelo, é a outra desvantagem. Sem um aumento nas exportações de seu petróleo, isso acarretou a adoção de duas estratégias pelo Irã. No primeiro momento, eles ameaçaram ultrapassar os limites do acordo, exercendo determinada pressão. Já no segundo momento, eles de fato ultrapassaram os limites do acordo,
exercendo uma pressão maior ainda e podendo ter como consequência a reimposição de sanções tanto pela parte dos países europeus quanto pelos Estados Unidos, complicando mais ainda sua situação. Mas, ao mesmo tempo, não abranger essas áreas estratégicas no instrumento não aumenta a possibilidade do EU impor novas sanções ao Irã e até mesmo à União Europeia, pelo menos pela parte dos partes remanescentes do acordo. E, por fim, vale ressaltar que, mesmo sendo bem ineficiente na prática, a postura europeia de buscar solucionar o problema agrega vantagens diplomáticas para esses países. Entendi. Nossa, muito boa a análise, viu, João? Muito obrigado pela sua participação e também de todos os outros convidados. Por nada. Esse foi o primeiro episódio da Análise Negociada. Obrigado pela audiência e até mais.